Bom, nessa aula a gente vai estar criando o nosso primeiro módulo, que vai ser o módulo de usuário. Para criar o módulo, o Nest.js ele fornece vários comandos já para você poder estar criando módulos, controllers, service. Esses comandos você pode estar utilizando o comando nest-help. Ele vai estar mostrando os comandos que o Nest fornece. Então, tem aqui o comando para você criar um controle, um decorator, um filter, um guard. A gente vai estar utilizando esse resource, que ele basicamente vai criar um CRUD para a gente. Então a gente vai utilizar ele para criar um CRUD de usuário. Toda a parte necessária para a gente estar fazendo CRUD de usuário, que vai ser um controller, um módulo e um service. Por padrão, os módulos vão ser instalados nessa pasta src. Eu gosto de criar uma pasta chamada módulos, onde vai ter todos os módulos que eu vou estar criando, e outra pasta chamada common. Essa common vai ser onde eu vou estar guardando os decorator, midrest, pipes, guards, tudo vai ficar nessa pasta common. Na módulo só vai ficar os módulos. Então, aqui eu vou utilizar o comando net, g de generate, resource, e vou estar utilizando o comando modules barra user. Ou seja, ele está criando um módulo de usuário dentro da pasta modules, que é essa pasta aqui. Aí eu vou usar esse menos menos no spec, que basicamente vai dizer para o Nest não criar um arquivo de teste. Então, vou utilizar o comando. Aí ele vai perguntar qual camada de transporte você quer usar. No caso, a gente vai utilizar REST API. Se quer gerar os entry points do CRUD, a gente digita yes, sim. E ele vai estar gerando para a gente. Então, ele criou o módulo de usuário dentro da pasta modules. É, Aqui já vai ter o service de usuário, ele já é, retorna com algumas funções para a gente, de criar, encontrar todos, encontrar um, atualizar e remover. É, as funções só retornam uma string. Ele cria o nosso módulo também e um controle para a gente, já com a rota para cada operação, de caso para dar um get, um post, um patch e um delete. O padrão, ele coloca o nome do usuário no nível de módulo. Eu costumo não gostar disso. Eu prefiro colocar um API, para indicar que é um API. E aqui em cada rota eu coloco o individual. Então, para criar, eu vou estar colocando user. Então, quando a gente quiser criar um dado, a gente vai digitar localhost, a porta, barra API, que no caso foi o que a gente definiu aqui no nível controller, barra e o user. Então a gente vai utilizar essa rota para estar criando um usuário, só que utilizando um verbo post. Para encontrar todos, como são vários usuários, eu vou colocar um users. Para encontrar um, eu vou estar utilizando user barra e o ID do usuário. Quando tem aqui dois pontos barra ID, ou sei lá, poderia ser outra coisa, identificador, ele está indicando que vai receber a rota de usuário mais um parâmetro adicional. No caso, aqui ele chama de ID. Então, seria o equivalente a isso. Então, barra, sei lá, 1. Aí ele estaria pegando usuário com ID 15. No caso, esse ID seria o valor 15. Para atualizar, a gente também vai estar atualizando um único usuário. Então, eu digo user barra 2.id. Deletar também vai estar deletando apenas um único usuário de cada vez. Então, user barra id. Isso fica mais legível. Você meio que consegue entender o que a rota faz só de ler a rota. Então, se eu quero pegar vários usuários, eu coloco API barra users no plural. Aí ele vai estar retornando vários usuários. Aqui tá dando isso aqui porque tá desligada a aplicação. Então, eu acho que se eu rodar aqui, ele já conseguimos usar algumas rotas. Deixa eu testar aqui agora.
Olha lá, ele está retornando todos os usuários. Então, se eu colocar barra, sei lá, ad1, aqui é porque não é user, é user. Ele vai estar retornando o usuário 1. Essas strings é definida lá pelo service, pelo padrão já criado pelo método nest, que a gente utilizou para gerar o CRUD, que no caso é essa string aqui, ó. No caso, quando pega todos os usuários, vai retornar essa string, quando pega um, ele vai retornar é, essa string. É, quando você cria um módulo, ele também vem com duas partes adicionais, que é essa entity, onde ela vai ter uma classe onde a gente vai utilizar para definir como é, vai ser nosso modelo de usuário no banco de dados. Isso vai ser definido nessa classe aqui. Essa outra parte, que é o DTO, que vai ser, a gente vai utilizar para definir como os dados vão ser transferidos. No caso, como os dados vão vir e como a gente vai enviar certos dados. Então, o DTO, ele é a gente geralmente usa ele em conjunto com algum pipe para fazer validações. Então, como ele é os dados que vão ser recebidos, a gente pode, sei lá, é, se o usuário ele vai ter um nome, então nome que é uma string. Então a gente pode adicionar uma validação para esse nome que é uma string. Então aqui vou colocar comentar, mas depois a gente vai adicionar essa parte de validação. Então é, validar que nome é string. Então aí a gente adiciona a validação. Se o usuário tem um e-mail, então a gente vai validar que o e-mail também é uma string. Então e-mail é string. Se a gente tem a senha, a gente valida também que essa senha é string. Aí no e-mail eu posso estar também adicionando validações que o e-mail é válido. Então, validar que o e-mail é e-mail. E para senha eu posso estar validando que essa senha é uma senha forte. Então, aqui está adicionando no mínimo 6 caracteres, mas a gente pode adicionar outras validações, como ter no mínimo 8 caracteres, 6 caracteres, ter no mínimo um caractere especial, um caractere maiúsculo. Podemos estar adicionando tudo isso de validação. É, Aí com isso a gente já criou todo o módulo de usuário. A gente vai, na próxima aula, estar definindo as operações de usuário para estar criando um usuário, atualizando um usuário. Mas antes a gente vai ter que estar fazendo a conexão com o banco de dados. Aí para isso a gente vai estar adicionando a conexão com o banco. Vamos utilizar um ORM, que é o Type ORM, que ele vai fornecer uma interface que a gente vai estar utilizando para conectar ao banco de dados. E isso vai ser na próxima aula.